Shalom, 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 shalom. Glória a Deus. Esse amor, sou mais uma vítima. Aleluia. Desde o primeiro dia, nosso encontro já se aproxima. Eu posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. Shalom. O silêncio, eu sinto a tua brisa. E quando eu penso em ti, tua mão me acaricia. Vem de dentro, cada flor desse jardim. Desde que a luz nasceu, Cadê esse povo? pra mim. Vou me deixar levar como uma nuvem pelo vento e ver a terra passar. O alto é simples como deve ser. Se eu quero ter o coração ligado ao teu, que onde eu for seja você meu lugar. Amém. Que nas minhas feridas seja poder pra curar. E cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Vai convidando gente aí, mandando aviãozinho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse amor, eu sou mais uma vítima. Ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima. Eu posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se Vamos lá, gente. Convidando pessoas. Manda um aviãozinho para 5 pessoas, para 10, 20. Enquanto isso, vamos aqui adorando. Caia poder pra curar. E cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha e cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. So yes.
saia poder pra curar. E cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma live muito séria, essa é uma live muito comprometedora. Segunda live nossa do nosso ano de 2000 e deixa eu abrir aqui 2021, né? E como eu falei para vocês, nós vamos passar muito tempo esse ano falando sobre a mentalidade judaica. Eu preciso estar sempre dizendo isso. Apóstolo Ricardo, o senhor está judaizando? Não, não estou judaizando. Eu só entendo que a tribo de Judá foi uma tribo diferenciada, porque de um homem virou uma tribo, de uma tribo virou uma nação, de uma nação virou um povo, de um povo virou um reino, de um reino virou uma cultura, e dessa cultura nasceu o leão da tribo de Judá. Então, se nós não entendemos a tribo de Judá, nós não entenderemos o leão da tribo de Judá. Tudo que eu falo, tudo que eu vou falar para vocês esse ano é para ensiná-los a ter uma mente hebraica, uma mente baseada numa cultura milenar que fez um povo que estava acabado se reconstruir e ser um dos povos mais ricos e mais respeitados do mundo, o povo judeu. Então, nós somos enxertados nessa videira do judaísmo por Abraão, nosso pai Abraão. Nós também, por Jesus, temos a circuncisão no nosso coração, somos filhos de Abraão. E se você conhece um crente que diz que judeu é do diabo, esse crente, meu irmão, ele vai ter sérios problemas. Seríssimos problemas, porque a palavra de Deus já diz lá no começo. Deus falou para Abraão: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, mas eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, se você amaldiçoar o povo que Deus amaldiçoou, você vai ser amaldiçoado. Mas se você abençoar o povo que Deus abençoou, você será abençoado. E eu quero que vocês terminem 2021 abençoados em todas as áreas. Amém? Hoje o assunto é sério. Então, antes de qualquer coisa, o tema nosso é vencendo, vivendo. Eu ia dizer vencendo, mas já começou os trava-trava, né? Vou tirar aqui o Wi-Fi, botei na rede de dados. E mais uma vez eu vou abrir um protocolo aqui. Quero registrar em vídeo. Mais uma vez registrar em vídeo que há 7 minutos de live, a New Group Telecom de Teresópolis não me permitiu fazer uma live no Instagram para 21 pessoas. Travou e eu estou usando mais uma vez a minha rede de dados, está registrado como documento aqui em vídeo. Amém. Continuando. Eu ia chamar esse estudo aqui de vencendo o luto, mas não se vence o luto. O luto não é para ser vencido. O luto é para ser vivido. Só que eu quero ensinar a vocês a viverem o luto pela ótica do judaísmo. E vocês vão ver como Deus ensinou esse povo, de uma maneira tão linda e assertiva, a viver o luto com prazo de validade, com estágios evolutivos. Porque, irmãos, tem gente que perdeu um ente querido e não viveu o luto. Está com uma depressão oculta, enrustida. E outras pessoas estão há 10 anos de luto, 20 anos de luto. O luto não acaba nunca. Então existe técnica profética que Deus ensinou ao judaísmo para viver o luto e vencer o luto e terminar o luto num período de 1 ano. Antes de eu falar sobre isso, eu quero expressar meus mais sinceros sentimentos a você que está assistindo essa live e está vivendo esse momento de luto. Eu quero expressar os meus mais sinceros sentimentos
a você que perdeu um ente querido nesse ano, quem sabe nesses dias. Eu também quero expressar o meu mais sincero respeito a você que teve uma situação no passado e que trata do luto, e que essa palavra luto pode até ressuscitar algum tipo de dor no seu coração, mas é necessário nós ensinarmos. O povo perece por falta do conhecimento. E a minha expectativa é que vocês compartilhem depois. Esse vídeo vai para o YouTube daqui a pouco. Vocês peguem lá o link e compartilhem. Alguém perdeu um ente querido? Manda o vídeo, fala: querido, eu sei que você não está muito aí animado, mas assiste esse vídeo. Né? Não manda o vídeo para quem perdeu um ente querido hoje, nem ontem. Mas quando der 5, 6 dias que a pessoa perdeu um ente querido, é o momento certo para você mandar esse vídeo. Tá bom? Então vamos lá. Antes de eu falar dos 5 estágios do luto judeu, eu quero falar sobre os 5 estágios do luto de acordo com a psicologia. Se tiver algum psicólogo aí, escreve aí: eu sou psicólogo, só para te conhecer. Como é que a psicologia trata o luto? A psicologia, ela trata o luto em 5 estágios. O primeiro estágio, chamado estágio da negação. O segundo estágio, o estágio da raiva. O terceiro estágio, o estágio da negociação, ou barganha, chama de barganha também. O quarto estágio, o estágio da depressão. E o quinto estágio é chamado de estágio da aceitação. Como é que funciona isso? Eu ainda não estou falando do judaísmo, estou falando de psicologia. O primeiro estágio da psicologia chama-se negação. É quando a pessoa morre e o ente querido diz assim: não, eu não aceito isso, não morreu. Tem gente que leva isso tão a sério que ela olha para o corpo do fúnebre no caixão e ela fala: não, ele está dormindo. Tem gente que pula dentro do caixão tentando tirar a pessoa de dentro do caixão, sabe? Levantar, porque ela está no estágio da negação. Ela não consegue aceitar aquela situação. Então ela na cabeça dela, ou então ela pensa que aceitou, mas quando ela vai dormir ela ainda tem a impressão que a pessoa está com ela dentro de casa, ela ainda sente o cheiro, ela ainda ouve a voz. Por quê? Porque ela não conseguiu vencer o primeiro estágio, o estágio da negação. Então, isso é muito difícil. Praticamente todas as pessoas que entram no luto, elas entram nessa parte. Não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. Não aceito que Deus fez isso. Não aceito que a vida fez isso. Depois vem o segundo estágio, isso de acordo com a psicologia. O segundo estágio é o estágio da raiva. A raiva, geralmente a pessoa que está de luto, ela fica com raiva. Ou ela pode ficar com raiva do assassino. Foi um acidente de carro. Ela vai ficar com ódio mortal do outro personagem do acidente de carro, do motorista, da pessoa que bateu. Mas às vezes a pessoa fica com raiva até de Deus. Sabia disso? Eu conheço casos de pessoas que ficaram com raiva de Deus. Por que Deus levou meu pai? Por que Deus levou minha mãe? Por que Deus levou meu filho? Que Deus é esse? Às vezes a pessoa fica com raiva dela mesma. Porque eu deixei, ela se culpa. E às vezes a pessoa fica com raiva do próprio morto. Uma vez eu vi um filho dizer assim: o meu pai era a palavra que ele usou, meu pai era um covarde. Eu falei: por que teu pai era um covarde? Porque ele se matou. E eu falei assim: poxa, se teu pai se matou, ele devia estar passando por uma luta muito grande. E você ainda está achando que ele era covarde. Então isso é muito comum, é o estágio da raiva. E se a pessoa fica presa nesse estágio, ela não consegue evoluir no luto. Ela precisa ir para o terceiro estágio. E o terceiro estágio do luto, de acordo com a psicologia, eu ainda não estou falando de judaísmo e nem de mentalidade hebraica. O terceiro estágio do luto é a barganha, a negociação. O que é a barganha? Quando a pessoa começa a conversar com ela mesma e criar acordos para se sentir em paz.
Então ela começa a dizer para ela mesma: Deus levou minha mãe, mas porque lá no céu ela está melhor. Deus levou meu filho porque meu filho cumpriu o seu papel. A pessoa começa a criar significados, barganhar, negociar com a mente dela, negociar com a própria mente para poder encontrar as respostas. E nesse momento que essa pessoa faz essa barganha, ela se sente entorpecida e temporariamente aliviada por essa ressignificação, por essa justificativa interna que ela criou. Mas não é o suficiente. Então, de repente, quando menos espera, o quarto estágio vem como uma bomba em cima da pessoa. O quarto estágio é o estágio da depressão. Quando cai a ficha e a pessoa fala assim: não adianta eu barganhar, não adianta eu ter raiva, não adianta eu passar pelo estágio da negação, de eu não aceito, não adianta, eu perdi mesmo, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho, perdi seja lá quem for. E aí quando a ficha cai, a pessoa entra numa depressão. Aí sim ela está começando a sentir o luto real. E logo depois disso, se ela for tratada, se ela se permitir, se ela vencer essa etapa, vem o quinto estágio, que é chamado de o estágio da aceitação, que é o primeiro passo e o passo fundamental para a cura. Quando a pessoa fala assim: amém, eu aceito, Deus deu, Deus tirou, que nem Jó falou, né? Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Tá bom, eu vou sentir falta, mas Deus levou, Deus sabe disso. A vida é assim mesmo, a morte faz parte da vida. Então, essa é a gradativa que o psicólogo trabalha. O psicólogo, primeira coisa, quando você chega num psicólogo para apresentar um luto, ele vai identificar se você está na negação, ou se você está na raiva, ou na barganha, ou na depressão, ou se você já está na aceitação, e ele vai trabalhar contigo para você vencer esses estágios. Agora, talvez essa live seja até um pouco mais rápida, porque a live de ontem foi bem longa, né? E eu acabei de voltar do passeio, eu tive o privilégio de dar uma volta com o Sérgio Lopes, né? Bater um papo sobre os planos de Deus para 2021, projetos para a nossa cidade. Também oramos, falamos sobre judaísmo, sobre mentalidade hebraica. Sérgio Lopes também tem um coração muito, muito apaixonado por Jerusalém. E cheguei em cima da hora para essa live aqui. E o conteúdo dessa live aqui não é tão extenso, mas é deveras profundo. Então agora que eu falei sobre os 5 estágios de luto, de acordo com a psicologia, foi bom até que muita gente foi chegando atrasado. Agora, quem chegar atrasado a partir de agora vai ter que assistir o replay depois no YouTube. Porque agora eu vou entrar na cultura milenar e na sabedoria milenar judaica e hebraica dos 5 estágios de luto para o judeu. E essa estratégia poderosa que certamente veio de Deus para que o judeu consiga viver o luto da medida certa. Luto da medida certa. Porque luto de menos é ruim, luto de mais é ruim, luto nenhum é ruim. Então o luto ele tem uma medida, ele tem um prazo de validade. Como é que você trabalha isso? O primeiro estágio de luto, de acordo com o judaísmo, chama-se Aninut. Aninut, que significa um dia. O que é isso? O primeiro dia de luto. O que é o primeiro dia? É o período entre a morte e o enterro. Tá bom? No momento em que a pessoa morre, aquela pancada que vem, que você não esperava muitas vezes, às vezes você até esperava, né? Mas veio de repente, bem, um tiro, e você fala: meu Deus, aconteceu. A morte. Então, esse primeiro período entre a morte e o enterro, na cultura judaica, é chamada Aninut, que é geralmente um período de um dia, né? O enterro às vezes é no mesmo dia, ou é no dia seguinte.
E nesse período, o temudo, Aninut com temudo, nesse período, o desespero é mais intenso. Para quem já viveu o luto, você já deve saber como é isso. O desespero é mais intenso, a dor é mais intensa. Então, como lidar com isso? Durante esse período, não apenas as amenidades sociais, como até as exigências religiosas são canceladas em reconhecimento ao estado do enlutado. Isso é a mentalidade bíblica. Por exemplo, a igreja preparou uma festa tremenda, vai ser a festa do Hanukkah, vai ter Hanukkah hoje à noite na igreja. Mas se um membro assíduo da igreja teve um luto de um pai, de um filho, da esposa, do marido, a comunidade cancela a festividade em reconhecimento do estado de espírito do enlutado. Nós falamos isso no nosso Zoom, quem assistiu o Zoom de manhã com os filhos espirituais, que é um ato de amor extremo, um ato de bondade representando o próprio Deus. Não tem sentido, enquanto um irmão nosso está sofrendo de uma perda, você está cantando, dançando, celebrando, festejando. Então, nesse primeiro dia, esse é o costume judaico. Para-se tudo em reconhecimento ao enlutado. Nós temos que ter esse mesmo respeito, esse mesmo amor. Você soube que um amigo que você ama, um irmão, um familiar, teve uma perda severa nesse tempo de pandemia? Pelo amor de Deus, irmão, não vai botar foto no Facebook e no shopping. Nem vá para o shopping. Nesse primeiro dia, você vai agir quase com o mesmo sentimento de luto. O Aninut significa eu sinto o que você sente. Eu sinto o que você sente. Eu não posso me permitir não sentir se você é um comigo. Entende? Isso no primeiro dia, entre a morte e o enterro. Entre a morte e o enterro. No momento do enterro, enterrou, sepultou, começa o segundo período do luto judeu. Qual é o segundo período? Ele dura, na verdade, mais 2 dias. 2 dias. Do segundo, que é o dia do enterro, considerando que o enterro foi no segundo dia, o segundo, o terceiro e o quarto dia, né? Então são entre 2 e 3 dias. Esse chama-se o período do lamento. O que acontece nesse período? O segundo estágio consiste nos primeiros 3 dias após o funeral. Veja bem, o que vai acontecer? Esses 3 dias após o funeral, eles são dedicados ao choro e à lamentação. Então, durante esse tempo, o enlutado, ele não responde cumprimentos. Olha que coisa tremenda. Ele fica na sua casa, exceto em caso de circunstâncias especiais, que a pessoa tem que ficar no hospital, tem que estar num lugar, mas geralmente, depois do velório, os próximos 3 dias, depois do enterro, os próximos 3 dias, o enlutado fica em casa e ele não responde cumprimentos. É um tempo que, inclusive, se desencoraja até mesmo visitas ao enlutado, porque ainda é cedo demais para consolar, porque a ferida está muito aberta. Nós temos muitas vezes a ignorância, né, de querer ligar no mesmo dia. A pessoa acabou de enterrar, a pessoa está lá assim, ó, atordoada, irmão, ela não consegue nem falar. E você está ligando para o telefone da pessoa, é que eu quero dar meu sentimento. A pessoa não quer ouvir isso, ela não aguenta nem ouvir tua voz. Ela não quer. Ah, mas eu tenho que dizer. Não, você vai ter que esperar 3 dias depois do enterro. Porque os 3 primeiros dias é um tempo de extremamente
de extrema introspecção. A pessoa vai sofrer mesmo. E é necessário. Ela não fala. Se por acaso algum parente mais próximo, um vizinho, alguém que mora com ela, chegar para ela e falar meus sentimentos, a pessoa nem responde, ela simplesmente... O judeu age assim. Ele... Não, muito obrigado, obrigado. Às vezes a nossa cultura é tão dura que a gente se sente obrigado a agradecer pelo ato de generosidade do outro, desejar os sentimentos, sabe? Aí a gente obrigado. Obrigado não, meu irmão, estou em luto, eu quero ficar calado aqui na minha. Deixa eu botar o carregador aqui. Dá licença um instantinho, gente, vai dar uma travadinha rápida aqui, só para ver se está carregando. Pera aí, gente. Pronto, agora tá. Então, não tem esse negócio de eu tenho que responder. Os 3 primeiros dias após o enterro é o lamento, é o meu momento comigo mesmo. E eu estou de luto. E você precisa respeitar isso. Nós não evite, irmão. Se você sabe que alguém está de luto, nesses 3 primeiros dias evita, dá um tempo para a pessoa. Esses dias eu tive um amigo que perdeu a esposa, um pastor amigo, querido demais. E eu tentei ligar para ele no primeiro dia, não consegui, tentei no segundo, não consegui, tentei no terceiro, não consegui. No 4º dia ele me atendeu e falou assim, ô meu apóstolo. Aí eu falei assim, tentei te ligar, ele, pois é, mano, não estava conseguindo nem falar, meu apóstolo. E confirma isso. São os dias que a pessoa precisa ficar lá. Ela vai sentir dor? Vai. Mas não é o seu meus pesos, meu sentimento que vai mudar isso. Se você puder, fica sentado perto, fica de olho, toma conta para a pessoa não fazer uma besteira. Mas caladinho, caladinho. Aqui tudo bem? Terceiro estado. O terceiro estado chama-se Shivá. Na cultura hebraica ou judaica, Shivá. Shivá é a contagem de 7 dias após o enterro. Então ela conta esses 3 primeiros dias de lamento e mais 4, né? 7 dias após o enterro. O que vai acontecer? Quando chega mais ou menos no 7º dia após o enterro, nós vamos perceber que o enlutado ele muda. Ele já começa a se sentir apto a falar um pouquinho sobre a sua dor. Ele já começa a se sentir apto a conversar um pouquinho com as pessoas, né? Ele começa a se sentir apto a a aceitar consolos de amigos, de vizinhos. É o 7º dia, né? O 7 é perfeito até nisso. Então você vai ver, a pessoa, 7 dias depois do enterro, ela já fala assim, não, obrigado, muito obrigado, foi muito difícil para mim mesmo, é um vazio no peito que não dá nem para explicar, não sei, meu coração dói, mas ela já saiu daquele estado de silêncio absoluto, ela já está abrindo, se comunicando. Agora, nesse período do Shivá, que é o 7º dia, essa pessoa ainda não consegue sair de casa, nem deve. Cultura judaica. Inclusive, eles têm um hábito, que é o enlutado, ele senta num banco baixinho, é um banco mais baixo, e usa chinelos e evita se arrumar. Eles botam uma roupa preta e ficam sentados ali, conversam, abrem o coração com muita dor, mas não saem de casa, porque ainda não é momento para sair de casa no 7º dia do luto. E tem uma coisa que é muito interessante, existe uma oração que nós precisamos ressignificar, incluindo Jesus nessa oração, porque o judeu ortodoxo ainda não entendeu que Jesus é o Messias. Mas essa oração é muito bonita e muito importante, ela só precisa ser reconstruída, incluindo Jesus. Essa oração se chama Kadish, ou Kadish, que é uma oração de gratidão e adoração a Deus, um louvor a Deus apesar do luto. E no Shivá,
essa pessoa começa a praticar o Kadish e fica durante 11 meses. Todos os dias ela faz essa mesma oração. Bendito seja o Senhor Deus Adonai, que deu a vida, o Senhor Deus que dá a saúde, o Senhor Deus que escolhe a quem vive, quem morre. Bendito o Senhor que recebe as pessoas na eternidade. E a pessoa faz essa oração, é um hábito. E conforme a pessoa vai começando a praticar esse Shivá, que é começar a abrir o coração, falar um pouquinho mais, aceitar o consolo, recitar o Kadish, que é a oração adorando a Deus, gradativamente essa pessoa vai saindo no 7º dia do casulo que ela está. Agora, você vai perceber que há uma mudança, vai haver uma variação do 8º ao 30º dia, no primeiro mês. Então, esse período, que é o 4º período do luto hebraico, chama-se Sheloshim. Sheloshim, que é do 8º até ao 30º dia. O que acontece no Sheloshim? O enlutado ele já pode ser encorajado a sair de casa. Por quê? Porque no 7º dia ele bateu a meta da Shivá. Ele ficou em casa, ele ficou em introspecção, ele foi se soltando aos poucos. Então, do 8º ao 30º, tem gente que já consegue no 8º, ou no 10º, ou no 15º, ou no 20º, ou no 25º. Só que nesses do 8º ao 30º dia é o período onde nós, que somos os amigos, os entes queridos, já começamos a convidar sutilmente, sabiamente, essa pessoa a sair de casa. E o próprio enlutado, ele precisa se esforçar para sair de casa e aos poucos, importante dizer isso, aos poucos ele retomar o convívio social, sempre reconhecendo que ainda não passou o tempo suficiente para ele assumir as relações sociais com plenitude. Então, é um tempo assim, do 8º dia após o velório até o 30º dia, a pessoa já vai na rua, já vai na casa de alguém, já, se quiser trabalhar, já consegue trabalhar um pouquinho, já vai no mercado, só que ela ainda sabe, eu estou de luto, eu ainda não estou legal, eu preciso lembrar disso, as pessoas que estão ao meu redor também precisam lembrar disso. Nesse tempo, o corte de cabelo ele ainda é proibido para os homens, nesses 30 dias. Os homens não cortam cabelo. Depois nós vamos fazer uma live aqui sobre o cabelo, junto com a apóstola Nelma Aragon. Bom, finalmente, o 5º estágio. Então, olha só, recapitulando, de acordo com o judaísmo, o primeiro estágio é o estágio entre a morte e o velório, o sepultamento, que é o Aninut, onde a pessoa precisa ficar sozinha com ela mesma. Depois o lamento, o 2º estágio. O 3º estágio, o Shivá, que é no 7º dia. Do 8º ao 30º vem o Sheloshim. Se você não prestou atenção, esse vídeo daqui a poucos minutos vai estar no nosso canal do YouTube Ministério Ricardo Ribeiro. E no 30º dia começa o último processo, que é um processo que vai do 30º dia, ou seja, no final do primeiro mês, até completar um ano desde a morte. Ou seja, mais 11 meses. Completou um mês. A pessoa terminou esse Sheloshim, entra agora mais 11 meses. O que vai acontecer nesses 11 meses? Preste atenção, porque essa numeração é importante. Após completar 30 dias, as coisas devem começar a voltar ao normal. 30 dias. 30 dias. O enlutado já deve começar a voltar à sua rotina, voltar ao trabalho, voltar aos negócios. Entendeu? Ah, mas não tem mais dor? Claro que tem dor. Mas a pessoa já tem condição, com 30 dias, de voltar à sua rotina de vida, mesmo com a dor.
É por isso que nesses 11 meses as diversões elas vão ser equilibradas. Não queira que a pessoa vá jogar boliche e ficar dando gargalhada com você nesse período. Ela pode até jogar, dar um sorrisinho aqui de vez em quando, depois chora. Por quê? Porque ela está voltando para a rotina. Mas ela ainda está no período do luto. Então o período do luto do judeu dura quanto tempo, gente? 12 meses. O que eu quero dizer para vocês aqui? Isso sou eu que estou inventando? Não. É psicologia? Também não. A psicologia existe há menos de 150 anos. Eu estou falando de uma cultura milenar, uma cultura judaica, hebraica que funciona. Uma cultura onde eles aprenderam na dor. O judeu sempre teve perdas de mortes cruéis, de assassinatos, de perseguições cruéis, né? De holocaustos. Então eles aprenderam a viver o luto e eles nos ensinam a viver o luto. Então se você acha isso aqui um absurdo, não pratique, mas se você entender que eles têm autoridade para falar sobre isso, tá aqui o segredo. O luto precisa ter um prazo de validade. E qual é o prazo de validade? Judaicamente falando, hebraicamente falando, o prazo de validade de um luto é 12 meses. Não se espera que a pessoa continue com o seu luto após esse período. Após esse período, o luto é patológico. O que se pode acontecer são os mini-lutos. O que é um mini-luto? Obviamente, meu irmão. De vez em quando, daqui a 3 anos, no aniversário da tua mãe que morreu, você vai lembrar, poxa, esse ano minha mãe faria aniversário, esse dia minha mamãe faria aniversáriozinho, vai dar aquela tristeza, você vai dar uma choradinha, mas isso não é luto, isso é uma lembrança, né? Ah, é Natal, no Natal a família se reunia, eu lembro que a minha mamãezinha do meu papaizinho fazia isso, meu filhinho estava aqui, vai dar uma choradinha, vai dar uma dorzinha, mas isso não é luto. Você venceu o luto com 1 ano. E eu preciso deixar enfatizado, como nós estamos estudando aqui a tradição hebraica e a tradição judaica, a tradição judaica reprova, com R maiúsculo, reprova uma pessoa viver o luto mais do que 1 ano, mais do que esse período prescrito. Então, gente, essa estratégia que foi criada na prática, na dor pelo povo judeu, é um processo de luto gradual, com 5 etapas extremamente inteligentes, magnificamente concebido, onde o judaísmo ergue o enlutado da tristeza e do desespero para a retomada do equilíbrio da sua emoção e da sua vida normal. Amém, gente? Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Vocês entenderam? Nós temos que ter muito cuidado, irmão, porque passar desse período, você entra num estado de autodestruição. Você entra num estado de vitimização. Tem gente que gosta de ser coitadinho. Eu sei que a morte é triste, mas quem morreu não foi você, não. Tem gente que quer daqui a 10 anos. Isso é vitimização, isso é autocomiseração. E por trás disso tem um demônio que está se alimentando. Se alimentando da dor. Os demônios se alimentam da dor, se alimentam do sofrimento. Amém, gente? Então estão aí os 5 estágios de luto. Esse material vai ficar salvo no YouTube. E você vai poder pegar lá o link. Sempre que você tiver algum conhecido, alguém que você ama, alguém que você admira, e você viu que essa pessoa teve uma perda, espera 4 dias, espera 5 dias, porque nós aprendemos aqui que nos 3, 4 primeiros dias a pessoa está em reclusão. Não adianta você ligar no primeiro dia, aí tem um vídeo aí para você ver, não. Mas lá para o 5º dia, lá para o 6º dia, você vai falar assim, vai ligar para a pessoa e fala, olha, eu estou ligando para expressar meus sentimentos, para dizer que eu estou aqui, entendeu? E para te oferecer o que você precisar
E também tem um material aqui que é muito importante, que você assista. Se você quiser mandar por escrito, digita tudo que eu falei. O texto é curto. Manda por escrito. Eu gosto de mandar por escrito. Fala assim, dá uma lida nesse material, porque vai te ajudar a vencer o luto. É um material sobrenatural. Eu faço isso, tenho ajudado muitas pessoas, entende? Tá ok? Outra coisa, gente. Hoje eu dei uma aula de manhã para os meus filhos espirituais, onde nós falamos sobre as letras hebraicas, e hoje eu falei sobre uma letra chamada Nun, e nessa letra nós aprendemos um princípio judaico chamado Gemilah Chassadim. O que é o Gemilah Chassadim? É você ajudar as pessoas não apenas com dinheiro, mas ajudar com o coração. E uma das maneiras de você praticar o Gemilah Chassadim é na hora desse primeiro momento do Aninut, entre a morte e o velório. As pessoas às vezes elas ficam numa situação muito difícil. Por quê? Porque é um momento terrível, irmão. A pessoa acabou de morrer. A pessoa acabou de morrer. Aí o hospital liga e fala assim, ó, né, geralmente quando a pessoa está doente no hospital, o hospital liga e fala assim, ó, você é parente do fulano de tal? Sou. É que tem que vir aqui no hospital assinar um documentinho. Você já sabe, não é documentinho nenhum, você já vai encontrar a pessoa dentro no saco preto. É assim que funciona no Brasil. Eu vi isso com o meu sogro e com a minha sogra, quando eles faleceram. Aí você chega lá e você encontra o seu ente querido no saco preto, irmão. Já com o zíper dentro do carro da funerária. E você fala assim, e agora, o que eu vou fazer? E a funerária diz assim, ó, tem que pagar R$1.500. E você diz, não, mas tem plano. Meu pai e minha mãe tinha plano funeral. Não, mas aqui a letra miúda, miudíssima miúda aqui, ó. R$1.500 aqui, ó. Fora isso, lá no cemitério ainda tem que pagar mais 700. Aí você fala assim, meu Deus do céu, eu tô aqui arrebentado, quebrado, chorando, moído, com meu ente querido dentro de um saco preto. E eles estão querendo arrancar todo o dinheiro que eu não tenho. Então é nessa hora que nós, que estamos aqui do lado de fora, temos que chegar com o Gemilah Chesed, chegar para a pessoa e falar assim, querido, quanto você está precisando? Não preciso não. Quanto eu posso te dar para te ajudar a fazer esse velório? Um dos maiores atos de amor, de acordo com a cultura judaica, é ajudar em um casamento ou ajudar em um velório. Então você vai dar R$500, dá 1.000, meu irmão, dá 2.000. Essa pessoa nunca mais vai te esquecer da ajuda que você fez. Fica tranquilo, você vai voltar. Volta pela pessoa, volta pelo próprio Deus. Por quê? Porque você esteve presente. Vai lá. Ah, mas não pode, a pandemia não deixa entrar no cemitério. Não deixa. Não tem problema não, meu irmão. Você vai ficar do outro quarteirão na esquina e vai ligar pro enlutado e vai dizer assim, olha, eu estou aqui no outro quarteirão. Estou aqui. Estou aqui, se você precisar, atravessa que eu estou aqui. Entende? Então, aqui eu dei uma aula de como o enlutado deve proceder e como os entes queridos também devem proceder. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar 2 minutinhos aí para você escrever. E aí daqui eu encerro essa live e vai para o Instagram, para o YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Eu quero falar uma coisa muito importante para vocês aqui. Amanhã, dia 3 de janeiro de 2001, misericórdia. Amanhã, dia 3 de janeiro de 2021, nós vamos ter o nosso culto online, igreja online, irmão. Pastor, igreja online pode? Melhor do que você ficar aglomerado pegando coronavírus, né? Melhor. Ué, mas pode cultuar em casa? Esse é o projeto original de Deus. Então amanhã, às 18 horas, no horário de Brasília,
eu vou estar aqui com uma palavra profética para a tua vida. E sabe quem vai fazer o louvor? Carlinhos Félix, meu irmão. Carlinhos Félix. Quem não conhece Carlinhos Félix, já começa a procurar aí para saber quem é. Vai ser um Carlinhos Félix. Vai ser louvor tremendo, tremendo. Já estou fazendo agenda com um monte de gente boa. Sérgio Lopes. Estou fazendo agenda com pessoas também, cantores mais modernos da atualidade aí, com discípulos da nossa cobertura, para ter um louvor, e nós vamos fazer um culto aqui tremendo. Bota o teu celularzinho num tripé ou notebook, liga o Instagram e nós vamos adorar a Deus em casa. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Entende? Bom, vamos ver aqui. A pergunta: já viu alguém que não aceitou a morte e foi para o karma? Não sei falar sobre isso, não sei falar sobre karma. Tem mais alguma pergunta, gente? Bom, então é isso. Espero ter sido útil. Gisele está dizendo aqui somente agradecer por esses ensinamentos. Obrigada. Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo com alguém que precise. Amanhã, às 18 horas, nós teremos o nosso culto. Vai ser maravilhoso. Eu espero você. Bom, alguém botou aqui: apóstolo, um enlutado que perdeu um ente querido na cama, sofrendo por um longo período e acompanhou esse sofrimento de perto. Como esquecer esses momentos de dor? Esquecendo. Nossa mente tem esse poder, pode ter certeza. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. As lembranças ficarão do momento de dor? Sim, mas você também vai lembrar dos momentos bons. Então, preencha o espaço da sua mente com os momentos bons. Por exemplo, meu pai está com câncer. Meu pai está com câncer numa situação que só um milagre sobrenatural para ele viver. Meu pai, há 4 meses atrás, estava andando normal, ninguém imaginava. Sentiu uma dorzinha, foi no médico e ele está lá. E eu não consigo nem ver meu pai, porque ele não consegue falar, eu não posso ir lá porque eles têm medo do coronavírus. Não consigo falar com meu pai. Eu estou sofrendo. Vocês acham que eu não estou sofrendo? E olha que eu estou sofrendo, meu pai nem morreu, está vivo ainda. Mas eu sei que o Deus criou o homem capaz de lidar com as tribulações e as adversidades da vida. Como diz aí, o Espírito Santo é consolador. Amém, gente? Nós temos que ser fortes para lidar com a morte. Deus abençoe. Toda dor que você carrega no teu coração seja removida pelo poder de Deus. Toda tristeza. Eu tiro você da paralisia do luto. Se você está preso, acorrentado em um estágio que já passou, eu te coloco agora no estágio correto, em nome de Jesus. E se já passou um ano e você ainda está vivendo o luto, eu declaro para você que a página virou. Vire a página agora. Permita-se viver. Permita-se continuar. Porque não foi você que morreu. Se fosse para você morrer, Deus teria te levado também. Aprenda a seguir essas etapas. E eu te libero para a vida, para continuar, para prosseguir. Porque você pode, você tem direito, você merece. No nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deus abençoe vocês todos. Não fique com essa coisa de eu não posso ser feliz porque eu vou trair a pessoa que morreu. Não, meu irmão. A pessoa que faleceu, ela vai querer, tudo que ela quer é que você seja feliz. Se ela pudesse aparecer para você, se ela pudesse reviver, ela ia dizer assim: mano, quem morreu fui eu. Vive aí. Já que eu não posso viver, vive dobrado. Vive por mim. Curta a vida. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa é a causa de não sermos consumidos. Deus abençoe. Shalom. Amanhã, 18 horas, culto online. Vai ser tremendo. Eu vou ficar muito feliz de ver cada um de vocês aqui conosco. Tchau, tchau.